minha nora. Você não é nem metade da minha mãe. E eu, resposta chocante. Olá a todos que estão me assistindo. Meu nome é Edna. Tenho 72 anos e uma vida inteira dedicada à minha família. Sempre fui aquela mãe e avó que faz de tudo. O bolo no domingo, a ajuda com as contas quando o mês aperta, o ombro amigo a qualquer hora do dia ou da noite. Eu achava que o amor e o sacrifício eram o suficiente para construir o respeito. Mas a esposa do meu filho, Marcelo, me ensinou que, para algumas pessoas, o seu valor está no que você pode exibir e não no que você pode oferecer de coração. E quando ela cruzou a linha final, descobriu que a paciência de uma avó pode ser grande, mas a memória e a astúcia são eternas. Esta é a história de como eu dei a ela a lição que sua mãe, aparentemente tão perfeita, esqueceu de ensinar. Se você, como eu, já sentiu o peso das comparações familiares, inscreva-se no canal. A minha história ainda tem muito a revelar sobre como lidei com essa situação e recuperei meu espaço. Tudo começou de forma sutil, como uma gota de água que pinga sem parar até que você perceba que há uma infiltração. Quando meu filho Marcelo se casou com Carla, eu fiquei feliz. Ela era bonita, parecia educada e eu só queria a felicidade dele. Mas aos poucos, os comentários começaram. Na minha casa, o cheiro é de comida de verdade, de afeto. Na casa dela, o cheiro é de produto de limpeza caro e de vazio. A primeira vez que ela torceu o nariz foi para o meu óleo de cozinha. Ah, Edna, minha mãe só usa azeite importado. É muito mais saudável, ela disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Depois foi o meu sofá. Tão confortável, mas o da minha mãe é de um designer famoso, sabe? Outro nível. Cada visita era uma nova comparação, uma nova forma de me colocar para baixo, sempre me medindo pela régua da mãe dela, uma mulher que eu mal conhecia, mas que era descrita como a perfeição na terra. Meu filho, Marcelo, ficava em silêncio. Ele via, eu sei que via a forma como eu me encolhia um pouco a cada crítica disfarçada de sugestão, mas ele nunca dizia nada. Talvez por medo de criar um conflito, talvez por estar tão encantado com o mundo de luxo que Carla apresentava que ele se esqueceu do mundo de onde veio. O nosso mundo era simples, construído com o suor do meu falecido marido e com o meu cuidado diário. O deles era um palco, e eu era a peça antiga que não combinava com a decoração moderna. O ponto de ruptura, o momento em que a última gota finalmente fez o copo transbordar, veio no planejamento do aniversário de 5 anos do meu neto, Daniel. Eu amava aquele menino com todas as minhas forças, e queria uma festa que ele lembrasse pelo calor, não pelo brilho. Sugeri um piquenique no parque, com brincadeiras, bolo feito por mim, e a presença das pessoas que realmente o amavam. A reação de Carla foi de puro desprezo. Ela riu, um riso curto e sem alegria. Um piquenique, Edna. Que ideia mais simplesinha. Estamos em outra época. Meu filho terá uma festa em um salão de eventos, com buffet completo e decorador. Minha mãe já está me ajudando a organizar tudo. A discussão esquentou. Eu insisti que o importante era o sentimento, e ela insistiu que o importante era a imagem. Marcelo estava ali, parado entre nós duas, com o rosto pálido, parecendo uma estátua. Foi então que ela explodiu, com a voz carregada de uma raiva que ela mal se continha. Pelo amor de Deus, Edna, deixa de ser antiquada. Minha mãe daria uma festa de verdade para o neto dela. Você com esse seu jeitinho simples, francamente. Você não é nem metade da mulher que a minha mãe é. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cada palavra dela bateu em mim como uma pedra. Naquele instante, algo dentro de mim se quebrou, mas algo mais forte se ergueu no lugar. Não era raiva, era clareza. Eu vi toda a minha vida, todo o meu sacrifício, todo o amor que eu dei sendo reduzido a nada por uma pessoa que não sabia o valor de nada que não tivesse uma etiqueta de preço. Naquele momento, eu decidi. A humilhação acabaria ali. Eu não gritei, não chorei na frente deles. Apenas respirei fundo, olhei para ela com uma calma que a assustou e disse: "Você tem razão, Carla. Faça a festa do seu jeito. Será inesquecível." E foi. Só não para ela. Nas semanas seguintes, eu me tornei a sogra que ela sempre quis. Invisível. Concordei com tudo. Buffet caríssimo? Ótimo. Decoração extravagante? Perfeito. Lista de convidados cheia de pessoas que mal conheciam meu neto? Como quiser, querida. Carla ficou radiante, achando que finalmente havia me vencido, me colocado no meu lugar. Mal sabia ela que eu estava apenas dando a ela a corda para que se enforcasse. O que Carla e sua mãe perfeita não sabiam era o segredo que eu e Marcelo guardávamos. Anos antes, após a morte do meu marido, eu vendi um grande terreno que era da nossa família, um investimento que ele havia feito com muita visão. O valor monetário foi altíssimo. Eu poderia ter vivido uma vida de rainha, mas meu único desejo era ver meu filho bem. Então, eu dei todo o dinheiro
dinheiro para Marcelo, para que ele e Carla tivessem o começo de vida que ela tanto sonhava. Foi com o meu dinheiro que compraram aquele apartamento de revista. Foi com o meu dinheiro que compraram o carro do ano. Foi o meu dinheiro que financiava o estilo de vida que Carla usava para me humilhar. A mãe dela, a mulher inteira, da qual eu não era metade, nunca contribuiu com 1 centavo. O dia da festa chegou. O salão era enorme, frio e impessoal, exatamente como a casa deles. As pessoas riam alto demais, usavam roupas caras demais e pareciam mais interessadas em tirar fotos para as redes sociais do que em celebrar o aniversário de uma criança de 5 anos. Carla e sua mãe circulavam pelo salão como anfitriãs de um grande evento social, recebendo elogios pela festa maravilhosa. Eu me sentei em uma mesa no canto, observando tudo, com o coração tranquilo e um pequeno envelope na minha bolsa. Chegou a hora dos discursos. Carla pegou o microfone, com um sorriso ensaiado, agradeceu a todos por virem e então se virou para a mãe. E um agradecimento especial à minha mãe, disse ela, com a voz embargada de uma emoção falsa. A mulher que é meu exemplo, minha inspiração, obrigada por todo o apoio para realizar esta festa dos sonhos, mãe. Sem você, nada disso seria possível. As pessoas aplaudiram. A mãe dela sorriu, orgulhosa. Meu filho Marcelo olhava para o chão, incapaz de encarar ninguém. Aquele era o meu momento. Com a maior serenidade do mundo, eu me levantei e caminhei até o palco. Pedi o microfone a uma Carla surpresa. Ela não pôde recusar na frente de todos. Olhei para a plateia, respirei fundo e comecei a minha resposta chocante. Boa noite a todos, eu disse com a voz firme. É uma alegria ver meu netinho Daniel tão feliz. Carla, querida, seu discurso foi muito emocionante. Fico comovida em ver você agradecendo a sua mãe por todo o apoio. Fiz uma pausa, deixando o suspense tomar conta do ambiente. Mas acho que, na sua emoção, você esqueceu de agradecer a pessoa que realmente pagou por tudo isso. Os sorrisos congelaram. O silêncio se espalhou pelo salão. Você esqueceu de agradecer a pessoa que pagou por este salão de festas, pelo buffet, pela decoração, pelo apartamento luxuoso onde vocês moram e pelo carro que está na garagem. E essa pessoa sou eu. Eu abri o envelope que tinha na bolsa e tirei uma cópia do extrato da transação bancária que fiz para a conta do meu filho anos atrás. Este é o comprovante da venda de um terreno que meu falecido marido e eu lutamos a vida inteira para manter. O dinheiro que construiu a vida de vocês, a vida que você usa para dizer que eu não sou boa o suficiente, veio do meu esforço, do meu sacrifício. Eu olhei diretamente para a mãe de Carla. A senhora é, de fato, uma mulher admirável, mas o apoio que a senhora deu foi moral. O apoio financeiro, o que tornou tudo isso aqui real, veio de mim, a sogra simplesinha. O choque no rosto de Carla foi a minha vitória. Sua boca se abriu e fechou, sem que nenhum som saísse. Sua mãe ficou pálida, depois vermelha, humilhada na frente de todo o seu círculo social. Os convidados começaram a cochichar. Os celulares que antes tiravam fotos da festa agora pareciam estar gravando o escândalo. Eu coloquei o papel sobre a mesa do bolo, dei um beijo na testa do meu neto e me virei para sair. Marcelo correu atrás de mim, me chamando. Mãe, por favor. Eu parei e olhei para ele, não com raiva, mas com uma profunda tristeza. Eu te dei tudo, meu filho. A única coisa que pedi em troca foi respeito, e você não foi capaz de garantir nem isso. Saí daquela festa de cabeça erguida, deixando para trás a ruína do castelo de mentiras que eles construíram. A vingança, para mim, não foi sobre destruir, mas sobre reconstruir a verdade. E a verdade, às vezes, é a resposta mais chocante de todas. O caminho de volta para casa foi silencioso. A noite lá fora parecia indiferente ao terremoto que eu havia acabado de causar. Eu não sentia euforia, nem mesmo a satisfação plena da vingança. O que eu sentia era um vazio pesado, a dor de ter que expor uma ferida familiar para me defender. Cada semáforo vermelho era uma pausa para refletir sobre o rosto do meu filho, Marcelo, quando eu saí. Não era o rosto de um homem zangado, mas de um menino perdido, que finalmente percebeu que suas escolhas tinham consequências reais e dolorosas. Cheguei em casa e o cheiro familiar de lar me abraçou. Era o cheiro de uma vida de verdade, não de um palco montado. Fiz um chá de camomila, sentei na minha poltrona e esperei. Não demorou muito. Meu celular começou a vibrar na mesinha de centro, iluminando a sala escura. Era Marcelo. Eu olhei para o nome dele na tela e deixei tocar até cair na caixa postal. Vibrou de novo e de novo. Foram 12 chamadas perdidas naquela primeira hora. Depois vieram as mensagens de texto. Mãe, me atende. A gente precisa conversar. Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? A Carla está destruída. A mãe dela foi embora chorando. Eu li cada uma delas sem sentir a menor vontade de responder
responder. A destruição que eles sentiam era apenas o eco da destruição que causaram em mim por anos. Eu não sentia pena. No dia seguinte, uma antiga vizinha, a Lúcia, que por coincidência estava na festa como convidada de outra família, me ligou. A voz dela era uma mistura de choque e admiração. Ela me contou que depois que eu saí, o caos se instalou. A mãe de Carla tentou negar. Disse que era um mal-entendido de uma senhora idosa, mas a cópia do extrato bancário que eu deixei na mesa do bolo era irrefutável. As pessoas começaram a ir embora, cochichando entre si. A festa dos sonhos de Carla se transformou em um funeral social. A máscara de perfeição dela e da mãe havia se estilhaçado na frente de todos que elas queriam impressionar. A imagem, que para elas era tudo, agora estava em ruínas. Eu agradeci a Lúcia pela ligação e desliguei. A notícia apenas confirmou que meu plano tinha funcionado exatamente como eu queria. A verdade era a única arma necessária. 2 dias depois, Marcelo apareceu na minha porta. Ele estava abatido, com olheiras profundas. Eu o deixei entrar, mas não ofereci café, não ofereci um abraço. Apenas me sentei e esperei que ele falasse. Ele andou de um lado para o outro na minha sala, passando as mãos pelo cabelo. Mãe, por que você fez isso? Publicamente? Você humilhou a minha esposa, a família dela. Eu o encarei, minha calma o desarmando. Eu humilhei Marcelo? Ou eu apenas contei a verdade? A humilhação era o que eu sentia toda vez que ela me diminuía na sua frente e você ficava em silêncio. A humilhação era ser tratada como uma peça de mobília velha na vida que eu mesma paguei para vocês. Eu não fiz nada além de colocar os fatos na mesa. A vergonha que eles sentem não é pelo que eu disse, é pelo que eles são. Ele parou e me olhou, com os olhos cheios de lágrimas. O que você quer que eu faça agora? A Carla quer o divórcio. Ela diz que eu não a defendi de você. Uma risada seca escapou dos meus lábios. É irônico, não é? Ela te acusa de não a defender. A mesma coisa que você nunca fez por mim. Talvez agora você entenda o peso do seu silêncio. Quanto ao que você deve fazer, isso não é mais problema meu. Você é um homem adulto, Marcelo. Resolva sua vida. Ele pediu perdão. Disse que me amava, que se arrependeu. Mas palavras eram baratas. Eu tinha ouvido palavras por anos. O amor não vive de palavras, meu filho. Vive de ações. E suas ações, ou a falta delas, falaram mais alto do que qualquer coisa que você possa me dizer agora. Eu o acompanhei até a porta e a fechei atrás dele, sentindo pela primeira vez em muito tempo que a minha casa era verdadeiramente meu santuário novamente. Uma semana depois, foi a vez de Carla aparecer. Ela tocou a campainha e eu a observei pela janela. Estava vestida de forma simples, sem a maquiagem impecável de sempre. Era uma performance, eu sabia. Abri a porta e ela tentou forçar um sorriso triste. Edna, podemos conversar? Eu dei espaço para ela entrar, mas permaneci de pé, cruzando os braços. Ela começou um discurso ensaiado sobre como estava estressada, como admirava a mãe e que as palavras dela saíram de forma errada. Eu sei que às vezes eu pareço snob, ela disse, como se fosse uma pequena falha de caráter. Mas eu não queria te magoar. Eu estava errada. Você pode me perdoar? Eu a ouvi em silêncio. Quando ela terminou, eu a olhei nos olhos. Você não está aqui para pedir perdão, Carla. Você está aqui para fazer controle de danos. Você não se arrepende de ter me humilhado. Você se arrepende de ter sido exposta. Seu mundo desmoronou e você percebeu que a sogra simplesinha era a viga mestra que sustentava tudo. O que você quer é que eu conserte as coisas para você, que eu ligue para o Marcelo e diga que está tudo bem, mas não está tudo bem. O rosto dela se contraiu. A máscara de humildade caiu. Você é uma velha amarga e vingativa. Ela cuspiu. Agora eu vejo. Você planejou tudo isso. Sim, eu planejei. Respondi com firmeza. Chame de amargura se quiser. Eu chamo de respeito próprio. Algo que você e sua mãe, aparentemente, nunca tiveram a oportunidade de aprender. A porta está aberta. Ela saiu batendo a porta e eu sorri. A verdadeira Carla estava ali. No mês seguinte, tomei as providências finais. Procurei um advogado, o Dr. Ricardo, um homem sério e competente. Expliquei toda a situação e ele me ajudou a reorganizar minhas finanças. Criei um fundo de proteção para o meu patrimônio e estabeleci um testamento claro, onde a maior parte dos meus bens seria destinada a instituições de caridade e uma parte seria colocada em um fundo para a educação do meu neto, Daniel, inacessível a Marcelo ou Carla até que ele atingisse a maioridade. Marcelo não seria totalmente deserdado, mas receberia uma quantia simbólica. Era a minha forma de dizer que o apoio incondicional havia acabado. Meu filho precisava aprender a andar com as próprias pernas. Minha única exigência para manter um contato mínimo com Marcelo
Marcelo era em relação a Daniel. Eu o via aos sábados, em um parque ou em uma sorveteria, lugares neutros. Marcelo o trazia e o buscava. Nesses encontros, eu era apenas a avó que contava histórias, que dava abraços apertados e que comprava sorvete de chocolate. Para Daniel, nada havia mudado, e era isso que importava. A vida de Marcelo e Carla, eu soube por terceiros, se tornou mais difícil. Eles tiveram que vender o carro caro e estavam pensando em se mudar para um apartamento menor. A realidade financeira, sem o meu suporte, finalmente bateu à porta. Eu não sei se o casamento deles sobreviveu, e sinceramente, não me importo. Eu reconstruí minha paz, cerquei-me de amigos verdadeiros e me dediquei a mim mesma e ao meu neto. Eu não era metade da mãe de Carla. Eu era Edna, inteira, forte e, finalmente, em paz. E essa foi a minha verdadeira resposta chocante. Os meses que se seguiram foram uma redescoberta de mim mesma. A paz que se instalou na minha casa não era mais uma espera pelo próximo ataque, mas uma presença constante e bem-vinda. Meus dias ganharam uma nova rotina, preenchida com aulas de jardinagem, cafés com a Lúcia e outras amigas, e longas leituras na minha poltrona. Eu estava, pela primeira vez em décadas, vivendo para mim. O ponto alto da minha semana, no entanto, eram os sábados com Daniel. Marcelo o trazia pontualmente às 14h. Nossa troca de palavras era mínima e funcional. Ele almoçou? Eu perguntava. Sim, mãe. Ele respondia. Eu o busco às 6. E era só. Nesses encontros eu me transformava. Eu não era a sogra vingativa nem a mãe magoada. Eu era apenas a avó do Daniel. Nós íamos ao parquinho, onde eu o empurrava no balanço até ele gargalhar de um jeito que enchia meu coração. Íamos à sorveteria, e eu sempre pedia para ele o de chocolate com cobertura extra, o seu favorito. Ele me contava sobre a escola, sobre um novo amigo chamado Pedro, sobre o desenho que estava aprendendo a fazer, e eu o ouvia, absorvendo cada palavra, guardando cada sorriso. Nesses momentos, o mundo barulhento de Carla e Marcelo desaparecia. Existíamos apenas nós dois. Com o tempo, as notícias sobre eles chegavam a mim em sussurros, principalmente através da Lúcia, que parecia ter uma rede de informações infalível. Ela me contou que eles venderam o apartamento luxuoso e se mudaram para um lugar bem menor, em um bairro mais simples. O segundo carro foi vendido. As viagens de fim de semana e os jantares em restaurantes caros se tornaram uma memória distante. Carla, aparentemente, teve que procurar um emprego, algo que ela nunca havia feito na vida. A mãe dela, depois do escândalo na festa, se distanciou completamente, envergonhada demais para ser associada ao fracasso social da filha. Eu ouvia tudo com uma calma que me surpreendia. Não havia prazer na desgraça deles, apenas a constatação fria de que a realidade, mais cedo ou mais tarde, sempre se impõe. Eles não estavam sendo punidos, estavam apenas vivendo sem o meu suporte financeiro. Era a vida real, a vida que eu sempre conheci. A primeira rachadura na minha muralha de tranquilidade apareceu em uma tarde de sábado, quase um ano depois da festa. Daniel, agora com 6 anos, estava mais perceptivo. Estávamos sentados no banco do parque, terminando nosso sorvete, quando ele olhou para mim com seus olhos grandes e sérios. Vovó, por que o papai e a mamãe brigam tanto por causa de dinheiro? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Respirei fundo, escolhendo minhas palavras com cuidado. Ora, meu amor, às vezes os adultos se preocupam com contas, com trabalho, são coisas de gente grande. Ele não pareceu satisfeito, mas a mamãe chora muito, e ela disse que a culpa é sua. Ela disse que você estragou tudo. Senti um gelo percorrer minha espinha. A inocência do meu neto estava sendo contaminada pelo veneno deles. Ajoelhei-me na sua frente, segurando suas mãozinhas lambuzadas de chocolate. Daniel, olhe para a vovó. A vovó te ama mais do que tudo no mundo. E o papai e a mamãe também te amam muito. Às vezes, as pessoas grandes dizem coisas quando estão bravas, coisas que não são verdade. O que importa é que nós todos te amamos. Você entende? Ele assentiu, mas via confusão em seus olhos. Naquele dia, quando Marcelo veio buscá-lo, eu o chamei de lado. Marcelo, eu disse com a voz baixa, mas firme. O que quer que esteja acontecendo entre você e a Carla, vocês dois mantenham o Daniel fora disso. Ele não tem culpa dos problemas de vocês. Ele me disse que vocês
vocês brigam na frente dele, que a Carla me culpa por tudo. Isso vai acabar hoje. Seja um pai, Marcelo. Proteja seu filho. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Eu sei, mãe. Eu tento. Mas está tudo tão difícil. A vida é difícil, respondi. Cresça e lide com isso. Essa saga de comparações te soa familiar? Compartilhe nos comentários uma situação parecida que você vivenciou. Quero saber se a minha dor é a dor de mais alguém. A situação chegou ao seu ponto mais crítico alguns meses depois. Era uma noite chuvosa de terça-feira quando a campainha tocou. Era Marcelo. Ele estava encharcado, o rosto pálido e abatido, parecendo 10 anos mais velho. Ele não trazia a postura defensiva de antes, mas o desamparo de um animal ferido. Ela me deixou, ele disse, assim que eu abri a porta. A Carla foi embora, pegou as malas dela e foi para a casa de uma tia. Disse que não aguentava mais essa vida, que eu era um fracassado. Ele entrou e desabou no meu sofá, o mesmo sofá que Carla um dia desprezou. E pela primeira vez desde que era um menino, meu filho chorou na minha frente, um choro convulsivo de quem perdeu tudo. Eu o deixei chorar. Fiz um chá e me sentei ao seu lado em silêncio, apenas colocando a mão em seu ombro. Quando ele se acalmou, contou tudo. Contou que havia perdido o emprego há 2 meses e não conseguiu outro. Contou que as dívidas estavam se acumulando. Contou que Carla o humilhava diariamente, chamando-o de incompetente, dizendo que ele nunca seria nada sem o meu dinheiro. A mulher que ele defendeu, em detrimento da própria mãe, o estava descartando agora que ele não podia mais lhe proporcionar o luxo. Eu não sei o que fazer, mãe. Ele sussurrou, a voz rouca. Eu não tenho nada. O Daniel ficou comigo, mas como vou cuidar dele? Eu perdi tudo. Naquele momento, eu vi meu filho de verdade. Não o homem encantado por um brilho falso, mas o menino assustado que eu criei. A raiva que eu sentia havia se dissipado há muito tempo, substituída por uma tristeza profunda. Mas a clareza, essa permanecia. Eu não iria cometer o mesmo erro. Você não perdeu tudo, Marcelo, eu disse calmamente. Você tem o seu filho, e isso é a coisa mais importante do mundo. Você vai se levantar. Não por mim, não pela Carla, mas por ele. Ele me olhou. Esperando que eu abrisse a bolsa e resolvesse seus problemas com um cheque. Eu não vou te dar dinheiro para pagar suas dívidas ou para tentar reconquistar sua esposa. Continuei, e vi a decepção em seu rosto. O dinheiro foi o que te enfraqueceu, o que te fez esquecer como lutar. Mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar a ser o pai que o Daniel merece. Eu me levantei e fui até meu escritório. Voltei com um pedaço de papel. Amanhã você vai ligar para este número. É de um amigo meu, o senhor Alberto, que tem uma empresa de logística. Ele tem uma vaga de gerente. O salário não é o que você ganhava, mas é um trabalho honesto. Você vai morar aqui comigo por um tempo, até se reerguer, e todo o seu salário será para cuidar de você e do Daniel. Eu vou cuidar da casa e das refeições, mas o resto é com você. Esta não é uma esmola, Marcelo. É uma segunda chance. A última. Ele pegou o papel, as mãos trêmulas. As lágrimas voltaram a seus olhos, mas desta vez não eram de desespero, mas de um alívio hesitante. Obrigado, mãe, ele disse. Eu apenas assenti. A minha resposta chocante não foi apenas a revelação na festa. Foi esta. Foi ensinar ao meu filho que o verdadeiro valor não está no que você tem, mas na força que você encontra para reconstruir quando não tem mais nada. E ao vê-lo ali, quebrado, mas pronto para recomeçar, eu soube que ele finalmente estava no caminho certo. A paz em minha casa agora incluía o som da risada do meu neto todos os dias, e a visão do meu filho se tornando finalmente um homem inteiro. A convivência inicial foi um delicado processo de reaprendizagem. Marcelo acordava cedo para o novo emprego, um homem visivelmente diminuído, mas com uma nova determinação nos olhos. Ele não era mais o executivo confiante que saía de um apartamento de luxo, mas um pai tentando reconstruir a vida a partir dos escombros. Eu o via arrumando a lancheira de Daniel antes de sair, com um cuidado desajeitado que me partia o coração e, ao mesmo tempo, me enchia de um orgulho cauteloso. Nas primeiras semanas, ele mal falava, movendo-se pela casa como um fantasma. Eu respeitei seu silêncio, comunicando-me através de ações. Um prato de comida quente esperando por ele no fim do dia, as roupas de Daniel sempre limpas e passadas. Aos poucos, a casa se encheu de uma nova normalidade. O som da risada de Daniel correndo pelo corredor se misturava ao som da televisão ligada no Jornal da Noite, enquanto Marcelo me ajudava a secar a louça. Ele começou a falar sobre seu dia no trabalho, sobre as dificuldades e as pequenas vitórias. Ele estava aprendendo o valor do dinheiro que não vinha fácil. Certa noite, ele me encontrou
encontrou na cozinha e disse, com a voz embargada: Mãe, eu nunca te agradeci de verdade. Não pelo dinheiro, mas por não ter desistido de mim. Naquele momento, eu soube que o meu verdadeiro filho estava voltando para casa. Ele estava se tornando o homem que seu pai e eu sempre sonhamos que ele seria. O processo era lento, doloroso, mas real. E eu estava ali para testemunhar, não mais como a financiadora de um sonho falso, mas como o pilar de uma reconstrução verdadeira. Essa paz, no entanto, era frágil demais para não ser testada. Cerca de 2 meses depois que Marcelo se mudou, Carla ressurgiu, não pessoalmente no início. Começou com mensagens de texto para o celular de Marcelo, que ele lia com o rosto tenso. Depois, vieram as ligações. Eu o ouvia falando baixo no quarto, a voz controlada, mas a frustração era evidente. Uma noite, ele veio até a sala, onde eu lia um livro, e se sentou na beirada do sofá. É a Carla, ele disse sem rodeios. Ela quer ver o Daniel. Eu fechei o livro e o coloquei no meu colo. Ele é filho dela também, Marcelo. Ela tem esse direito. Ele passou as mãos pelo cabelo, um gesto de angústia que se tornara familiar. Eu sei, mãe, mas não é só isso. Ela está me sondando, perguntando como estou, se preciso de alguma coisa. Ela disse que sente nossa falta, que cometeu um erro. Eu o encarei, esperando que ele visse a armadilha. E o que você sente, meu filho? Ele demorou a responder, olhando para um ponto qualquer na parede. Eu não sinto mais amor. Sinto pena e raiva. Raiva por ela ter feito o Daniel sofrer. Ela não está arrependida, mãe. Ela está sem opções. A tia com quem ela estava morando a colocou para fora. Ela acha que pode voltar para cá, para a vida fácil. Um alívio silencioso me percorreu. Meu filho estava finalmente enxergando. Então você sabe o que fazer, eu disse. Seja firme, estabeleça as regras. O Daniel pode vê-la, mas em um lugar público, na sua presença. Esta casa, Marcelo, é um lugar de paz agora, e eu não vou permitir que o caos entre por aquela porta novamente. Ele assentiu. A determinação em seu rosto era a resposta que eu precisava. A insistência de Carla culminou em uma visita não anunciada na semana seguinte. A campainha tocou em um sábado à tarde. Daniel estava no quintal brincando e Marcelo tinha ido ao mercado. Fui atender e dei de cara com ela. Estava mais magra, com uma aparência cansada que a maquiagem não conseguia esconder. A arrogância havia sido substituída por uma vulnerabilidade calculada. Edna, ela disse com a voz suave. Eu preciso falar com o Marcelo. Ele não está. Respondi sem me mover da porta. Posso esperar aqui dentro? Eu a olhei de cima a baixo. Não, Carla, você não pode. A máscara dela tremeu. Por favor, não seja assim. Eu sei que errei. Eu quero consertar as coisas. Pelo meu filho. Seu filho está ótimo. Eu disse com a voz fria como gelo. Ele tem um pai que agora está presente 100% do tempo e uma avó que o ama. Ele tem estabilidade e paz. Coisas que desapareceram quando você estava por perto. Naquele momento, o carro de Marcelo parou na rua. Ele desceu, viu a cena e seu rosto se fechou. Ele caminhou até nós. Carla, o que você está fazendo aqui? Eu disse que nos encontraríamos no parque amanhã para você ver o Daniel. Eu não aguentava mais esperar, Marcelo. Ela disse, agora com lágrimas nos olhos, uma performance para ele. Eu sinto falta da nossa família. Marcelo olhou para mim e depois para ela. Nós não somos mais uma família, Carla. Você deixou isso bem claro quando foi embora. Você pode ver o Daniel como combinamos, mas aqui na casa da minha mãe, você não entra mais. Este é o nosso lar agora. A humilhação no rosto de Carla foi visível. Ela nos olhou, um por um, e seu rosto se contorceu em uma máscara de ódio. Vocês vão se arrepender disso. Vocês dois. Eu vou tirar o Daniel de vocês. Ela se virou e foi embora, a ameaça pairando no ar. Eu coloquei a mão no ombro de Marcelo. Ele estava tremendo. Ela não vai conseguir, eu disse, porque agora nós estamos juntos nisso. A ameaça de Carla não foi em vão. 2 semanas depois, Marcelo recebeu uma notificação oficial. Ela havia entrado com um processo, pedindo a guarda total de Daniel e uma pensão exorbitante, alegando que Marcelo era instável emocionalmente e vivia de favor na casa da mãe, a quem ela pintou como uma figura controladora e vingativa. O mundo de Marcelo desabou novamente. Ela vai conseguir, mãe. Ela vai usar o seu dinheiro contra nós. Vai dizer que sou um fracassado que depende de você. Eu o fiz sentar à mesa da cozinha e lhe servi uma xícara de café. Ela pode tentar, mas a verdade está do nosso lado. Você não vive de favor. Você mora aqui enquanto se reergue. Você tem um emprego estável. Você é um pai dedicado. Quanto a mim, sou apenas uma avó que cuida do seu neto. Eu me levantei e peguei minha bolsa. Vamos ligar para o Dr. Ricardo, meu advogado. Ele
vai nos orientar. Mas antes de ligar, olhei para Marcelo. Isso vai custar dinheiro, meu filho. Um bom advogado não é barato. Vi o desespero em seus olhos, a vergonha de não poder pagar. Eu não tenho como, ele começou. Eu sei, eu o interrompi. Por isso vou te ajudar, mas não como antes. Isso não é um presente, é um empréstimo. Vou pagar pelos honorários do Dr. Ricardo, e quando você estiver melhor financeiramente, vai me pagar de volta, cada centavo, porque esta é a sua luta, Marcelo. Pelo seu filho, eu estarei ao seu lado, te apoiando, mas é você quem tem que estar na linha de frente. Ele me olhou, e pela primeira vez, vi um fogo que nunca tinha visto antes. Não era mais um menino perdido. Era um pai pronto para lutar. Combinado, mãe, ele disse, a voz firme. Eu vou lutar e eu vou te pagar tudo de volta. A verdadeira resposta chocante não foi um discurso. Foi essa jornada. Foi ver meu filho se tornar o homem que ele deveria ser. O processo legal foi desgastante, cheio de acusações falsas e tentativas de Carla de nos desestabilizar. Mas nós permanecemos firmes. Marcelo foi impecável. Apresentou seus comprovantes de renda, testemunhas do seu trabalho que atestaram sua responsabilidade, e um relatório da escola de Daniel que elogiava seu envolvimento como pai. Dr. Ricardo desconstruiu cada mentira de Carla com fatos. No final, a juíza não só negou o pedido de Carla, como estabeleceu uma guarda compartilhada com regras claras, determinando que a residência principal de Daniel seria conosco, dado o ambiente estável que oferecíamos. Carla saiu do tribunal derrotada, não apenas legalmente, mas moralmente. Ela havia perdido tudo, principalmente o respeito do próprio filho, que um dia saberia de toda a verdade. A vida seguiu. Marcelo foi promovido no trabalho. Começou a me pagar o empréstimo, em pequenas parcelas mensais que, para mim, valiam mais do que todo o dinheiro do mundo. Nossa casa se tornou um verdadeiro lar. Aos domingos, o cheiro não era mais de mágoa, mas de bolo assando no forno, enquanto eu via meu filho e meu neto jogando bola no quintal. Eu não venci Carla. Eu recuperei meu filho e lhe dei a chance de se tornar um homem inteiro, não pela metade, como ela um dia me acusou de ser. Eu era Edna, e minha família, embora menor, estava finalmente completa e em paz. Essa, sim, foi a lição final. A vingança mais doce não é a destruição do outro, mas a reconstrução silenciosa de si mesmo. E nós havíamos nos reconstruído, mais fortes do que nunca. Nossa preparação para o tribunal foi intensa. Dr. Ricardo era metódico, e Marcelo se entregou ao processo de corpo e alma. Ele passou noites em claro, reunindo e-mails antigos, comprovantes de despesas e até bilhetes da escola de Daniel para provar seu envolvimento constante na vida do filho. Vê-lo tão focado, tão adulto, era a confirmação de que meu investimento nele, desta vez, estava correto. O advogado de Carla foi brutal. Ele tentou me retratar como uma figura sinistra que havia comprado a lealdade do próprio filho, e a Marcelo como um homem fraco e sem iniciativa. Cada acusação era dolorosa, mas nós seguimos o conselho de Ricardo e nos mantivemos calmos, respondendo apenas com fatos. A visita da assistente social, uma mulher chamada Sônia, foi um momento de grande tensão. Ela observou tudo, a forma como Daniel corria para abraçar o pai quando ele chegava do trabalho, como nós três jantávamos juntos na mesa da cozinha, conversando sobre o dia. Ela viu os desenhos do meu neto pregados na geladeira e o quarto arrumado com os brinquedos que ele amava. O relatório dela foi devastador para as alegações de Carla, descrevendo nosso lar como um ambiente de afeto e segurança. No tribunal, Carla tentou chorar, tentou parecer uma vítima, mas seus olhos transmitiam apenas raiva. A juíza, uma mulher experiente, não se deixou enganar. A decisão final nos deu a guarda primária e estabeleceu um regime de visitas para Carla, condicionado a um comportamento adequado. Ao ouvir o veredito, Marcelo não comemorou. Ele apenas fechou os olhos por um instante, respirou fundo e me abraçou. Obrigado, mãe, por acreditar em mim quando nem eu mesmo acreditava, ele sussurrou. Naquele abraço, eu senti que a minha verdadeira vitória não foi contra Carla, mas sim ter meu filho de volta, inteiro e forte. Nossa casa voltou a ser um lar cheio de risadas e do cheiro bom. Nossa casa voltou a ser um lar cheio de risadas e do cheiro bom. Aos poucos, a rotina foi se ajeitando, como um rio que encontra seu novo curso depois de uma tempestade. Marcelo saía cedo e voltava no fim da tarde, trazendo consigo o cansaço de um dia de trabalho honesto e a alegria de ver Daniel correndo para abraçá-lo na porta. Eu observava essa cena todos os dias e sentia meu coração se aquietar. Era isso que eu sempre quis para ele, uma vida real, com alegrias reais. As noites
noites eram preenchidas por coisas simples. Nós três jantávamos juntos na mesa da cozinha, a mesma mesa onde ele fez suas lições de casa quando menino. Daniel contava sobre a aula, sobre o gol que fez no recreio, e Marcelo ouvia com uma atenção que eu nunca o vi ter antes. Ele estava presente, de verdade. Depois, ele o ajudava com o banho e o colocava na cama, lendo uma história até o menino dormir. Eram rituais pequenos, mas que reconstruíam a base daquela família quebrada. Uma noite, encontrei Marcelo na sala, muito tempo depois de Daniel ter adormecido. Ele estava olhando para a cópia de um extrato bancário, o comprovante do primeiro pagamento do empréstimo que ele havia feito a mim. Era uma quantia modesta, mas representava um mundo de mudanças. Ele levantou os olhos para mim e eles estavam úmidos. É tão pouco, mãe, ele disse, a voz baixa. Olhando para este número, eu sinto vergonha. Eu não consigo entender como eu pude gastar tanto dinheiro, o dinheiro do seu suor e do pai, com coisas tão vazias. Eu me sentei ao lado dele na minha poltrona. O valor não está no número, meu filho. Está no gesto. Está em você entender o que realmente importa. O dinheiro que você me paga não é para quitar uma dívida comigo. É para você se lembrar todos os dias do homem que está se tornando. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para o papel. Eu sabia que naquela noite, mais uma peça do velho Marcelo havia se desfeito para dar lugar ao novo. As visitas de Carla eram o ponto de tensão na nossa nova paz. Conforme determinado pela juíza, ela via Daniel aos domingos, por 4 horas, em um parque público. Marcelo sempre ia junto. Nas primeiras vezes, eu ficava com o coração apertado, esperando que eles voltassem, mas Marcelo se mostrava firme. Ele me contava que Carla tentava de tudo. No primeiro domingo, ela apareceu com um brinquedo caríssimo, um videogame portátil que Daniel nunca havia pedido. Meu neto, claro, ficou maravilhado. Mas quando chegou a hora de ir embora, Marcelo foi claro. Esse brinquedo fica com a sua mãe, filho. Aqui em casa nós temos nossas regras e nossos brinquedos. Daniel chorou, como era de se esperar. Carla aproveitou a chance. Deixa de ser cruel, Marcelo. É só um presente. Você não pode dar isso a ele, mas eu posso. Marcelo se ajoelhou na frente do filho e disse com a voz calma: Daniel, o papai te ama muito e nós temos muitas coisas legais em casa. Esse presente vai ficar guardado na casa da mamãe para quando você for visitá-la. Agora vamos. A vovó fez aquele bolo de chocolate que você adora. Ele pegou o filho pela mão e veio embora, deixando Carla parada com o presente caro nas mãos e o rosto transbordando de fúria. Quando ele me contou isso, eu tive que me segurar para não chorar de orgulho. Meu filho estava finalmente se tornando um protetor. A estratégia de Carla mudou. Se ela não podia comprar o filho, tentaria envenená-lo. Em outra visita, Lúcia, que coincidentemente passeava com seu cachorrinho no mesmo parque, me contou depois o que ouviu. Carla dizia a Daniel coisas como: sua avó é uma mulher má, sabia? Ela tirou a mamãe de perto de você. Ou, seu pai agora é pobre por causa dela. Ele não te ama de verdade, senão ele estaria comigo. Marcelo, que estava a alguns passos de distância, ouviu e interveio imediatamente. Ele a pegou pelo braço, longe de Daniel, e a confrontou. Lúcia disse que a voz dele era baixa, mas cortante como uma faca. Nunca mais, Carla. Nunca mais fale assim da minha mãe para o meu filho. Você está destruindo a cabeça dele com o seu veneno. Se você fizer isso de novo, eu vou voltar ao tribunal e pedir a suspensão das suas visitas. Você não é uma vítima. Você é a causa de tudo isso. Assuma suas responsabilidades. Ela recuou, chocada com a firmeza dele. A partir daquele dia, as tentativas de manipulação diminuíram. Ela parecia ter entendido que o Marcelo que ela controlava não existia mais. O tempo foi passando. Os meses se tornaram um ano. Marcelo foi se solidificando no emprego. Recebeu um pequeno aumento, o que lhe deu mais confiança. Ele insistia em contribuir com as despesas da casa, além de me pagar o empréstimo. Eu aceitei, pois sabia que isso era parte crucial da reconstrução da sua dignidade. Nossa convivência se tornou leve. Ríamos de coisas bobas. Assistíamos a filmes antigos juntos nos fins de semana. Ele começou a cuidar do jardim comigo, aprendendo o nome das plantas, podando as roseiras com um cuidado que me lembrava seu pai. Era como se, ao cuidar da terra, ele estivesse cuidando da própria alma. Um dia, Daniel chegou da escola com um convite para a festa de aniversário de um colega. Enquanto ele me mostrava animado, vi Marcelo ficar pálido ao meu lado. A palavra festa ainda era um gatilho para ele. Mais tarde, naquela noite, ele tocou no assunto. Mãe, o aniversário de 7 anos do Daniel está chegando. E eu não sei o que fazer. Eu não tenho dinheiro para um salão de festas, para um buffet. Eu parei de secar a louça e me virei para ele. Marcelo, você ainda não entendeu? Aquilo não era uma festa, era um palco. Daniel não precisa de um palco. Ele precisa de uma celebração. Ele precisa dos amigos dele, de um bolo, de brincadeiras e
de um pai e uma avó que o amam. É só isso. Os olhos dele se encheram de compreensão. Você tem razão, mãe, como sempre. E assim fizemos. O aniversário de 7 anos de Daniel foi no nosso quintal. Convidamos uma dúzia de crianças da escola dele. Marcelo passou a semana inteira construindo um balanço de pneu em uma árvore antiga. No dia, ele mesmo comandou as brincadeiras. Caça ao tesouro, corrida de saco, futebol. Eu fiz o bolo, os sanduíches e os docinhos. A casa se encheu de gritos e risadas de crianças correndo por todo lado. Em um dado momento, eu parei na porta da cozinha e observei a cena. Marcelo estava no meio do quintal, com Daniel nos ombros, ambos rindo até perder o fôlego. O sol da tarde iluminava o rosto deles. Não havia luxo, não havia decorador, não havia convidados para impressionar. Havia apenas alegria, pura e simples. Naquele momento, eu senti uma paz tão profunda, uma sensação de vitória tão completa, que superava qualquer sentimento que tive na noite da minha resposta chocante. Aquela cena era a minha verdadeira vingança. Era a prova de que o amor, o verdadeiro amor, sempre vence a mentira. Marcelo começou a se abrir mais sobre o período em que esteve casado com Carla. Ele me contou sobre a pressão constante para manter as aparências, sobre como ele se sentia um ator em sua própria vida. Eu achava que aquilo era sucesso, mãe. Ele me confessou uma noite. Ter o apartamento bonito, o carro do ano, frequentar os lugares certos. Eu estava tão cego pela imagem que Carla vendia que esqueci de quem eu era. Esqueci dos valores que você e o pai me ensinaram. Eu me tornei fraco, omisso. Eu via o que ela fazia com você, e cada palavra dela era como uma facada em mim. Mas eu não fazia nada, porque se eu a confrontasse, o castelo de cartas inteiro desabaria, e eu tinha medo. Medo de admitir que a minha vida era uma farsa. Eu o ouvi sem interromper. Deixei que ele colocasse tudo para fora. O perdão mais difícil, Marcelo, eu disse quando ele terminou. Não é o que você pede aos outros, é o que você concede a si mesmo. Você cometeu erros, sim, mas olhe para o homem que você é hoje. Olhe para o pai que você se tornou. Esse homem não precisa mais se envergonhar. A notícia final sobre Carla chegou, como sempre, através da Lúcia, alguns meses depois. Ela me contou que Carla havia se mudado para outra cidade. Aparentemente, ela não conseguiu se reerguer socialmente depois de tudo o que aconteceu. Suas antigas amigas a haviam abandonado e sua própria mãe mantinha uma distância segura. Sem o suporte financeiro de Marcelo e sem o status social, ela não era mais ninguém no círculo que tanto valorizava. Lúcia me disse que soube por uma prima distante que Carla estava trabalhando como recepcionista em uma clínica. Uma vida muito distante do glamour que ela um dia ostentou. Ao ouvir a notícia, eu não senti nada, nem alegria, nem pena. Era como ouvir a notícia sobre uma desconhecida. Carla havia se tornado irrelevante na nossa vida. O poder que ela tinha sobre nós havia se desfeito completamente. Com o tempo, Marcelo começou a se permitir viver novamente. Cerca de 2 anos depois de toda a reviravolta, ele conheceu uma mulher. O nome dela era Sofia. Ela era professora na escola de Daniel. Uma mulher simples, de sorriso fácil e olhar gentil. Ele me contou sobre ela com um nervosismo de adolescente, e eu sorri. Ele a trouxe para jantar em casa em um domingo. Ela chegou trazendo um vaso de violetas para mim. Ela conversou com Daniel sobre seus desenhos, riu das minhas histórias antigas e, o mais importante, olhou para Marcelo com uma admiração genuína. Não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Ela viu o homem bom e dedicado que ele havia se tornado. Naquela noite, depois que ela foi embora, Marcelo me ajudou a guardar a louça e disse: "Com ela, eu sinto que posso ser eu mesmo. Não preciso fingir. É leve." Eu coloquei a mão em seu braço. "É assim que o amor deve ser, meu filho. Leve." A vida seguiu seu curso tranquilo. Marcelo e Sofia começaram a namorar. Ele finalmente terminou de me pagar o empréstimo, fazendo questão de me entregar o último pagamento em um envelope, junto com um cartão. Dentro, ele havia escrito: "Mãe, obrigado por me dar mais do que dinheiro. Obrigado por me dar de volta a minha vida." Eu guardei aquele cartão como um tesouro. Ele e Sofia, depois de um tempo, decidiram que era hora de ter o próprio espaço. Encontraram um apartamento para alugar. Não era luxuoso, mas era aconchegante e ficava perto da minha casa e da escola de Daniel. A primeira vez que entrei no novo lar deles, senti uma emoção imensa. As paredes estavam sendo pintadas, caixas estavam por toda parte, mas o lugar já tinha uma atmosfera de felicidade. Daniel corria de um lado para o outro, animado com seu novo quarto. Marcelo e Sofia montavam um móvel juntos,
rindo de suas próprias trapalhadas. Eu voltei para minha casa naquela noite, e o silêncio que me recebeu não era de solidão, mas de paz. Minha casa estava vazia de novo, mas meu coração estava cheio. Meu trabalho estava feito. Eu não tinha apenas exposto uma mentira em uma festa. Eu tinha guiado meu filho para fora da escuridão. Eu o vi cair, se quebrar e se reerguer, não com o meu dinheiro, mas com a própria força. Ele se tornou um homem inteiro, um pai maravilhoso e encontrou um amor verdadeiro. Eu me sentei na minha poltrona, a mesma onde chorei tantas vezes em silêncio pelas humilhações que sofri. Mas agora eu sorria. A história que começou com uma frase cruel, "Você não é nem metade da minha mãe", havia terminado. E a verdade é que Carla estava certa, de um jeito que ela nunca poderia entender. Eu não era metade da mãe dela. Eu era Edna, a mãe do Marcelo, a avó do Daniel. Uma mulher que aprendeu que às vezes, para reconstruir uma família, você precisa primeiro ter a coragem de quebrar as aparências. E essa, no final de tudo, foi a minha verdadeira e mais duradoura resposta chocante. A vida, com suas voltas, tinha me dado a paz que eu tanto merecia, e eu a acolhi com um coração grato e sereno. Se a minha história te ensinou algo sobre a força das avós, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Que a minha experiência sirva de alerta para quem subestima o poder da família.